Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Jaqueline, tudo bem e você? Não tô te ouvindo. Não? Nada? Não me ouve? Não, Agora eu não tô. me ouve? Acho que Ah, era a minha. Eu acho que era o meu som aqui. Tudo olá, Bom bom bem? dia, dia. tudo Olá, bem? André, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Eu não André. quis falar nada, mas eu estava ouvindo ambas. Ah, que bom, era o meu som, Ó o então. perigo, né, Desculpa. André? Ó o perigo. Tudo bem, meninas? Tudo Tudo bom? bem? Eu sou a Jaqueline, eu trabalho aqui no time de Talent Acquisition da IQVIA, tá? Eu só entrei aqui para conversar com vocês, abrir aqui vocês na entrevista, mas eu vou deixar a Patrícia bem à vontade, tá, André, para fazer as perguntas que ela preferir. Qualquer coisa podem me chamar aqui, né, no chat, que eu vou estar disponível, tá? Tá bom, Jaqueline, muito obrigada, viu? Obrigado, Eu que Jaque. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, André? Tudo bem, Patrícia? Como você tá? Tá Tudo jóia. friozinho aí em Obrigada Sampa? por. Nossa, nem me fale. Você não tá aqui? Você fica de onde? Eu moro em Santos, eu tô em Santos. Ah, tá bom, tá bom. Aqui tá Aí sim, vinte e tá um frio aí graus. também? 21. É Santista, É, qualquer friozinho, Paty, qualquer friozinho. é. Vou te falar que tem a minha par, ela é de Santos. E, Ah, que meu legal. Deus do céu, como ela fala bem dessa cidade, viu? Vou Ah, te falar. é difícil achar ruim aqui, viu? É difícil. Eu nasci aqui, né? Eu já Olha, trabalhei em vários se a lugares. entrevista fosse com ela, você já estaria contratado, André. Ah, é bom saber que tem carona, pelo menos de vez em quando. Tá vendo? Não, ela mora aqui. Os pais dela moram lá, então ela tá Ah, sempre tá lá, aí. mas ela mora aqui, ela mora aqui. Bom, tô abrindo aqui seu currículo, André. Eu tô de casa hoje, então eu tô só com um monitor, tá? Tá bom? Então eu vou ir e voltar, não é que eu tô fazendo outra coisa, não, tá bom? Não, fica à vontade. Bom, bora conversar, é um bate-papo. Queria que você me contasse um pouco da sua experiência, das suas atividades, e aí a gente vai conversando. Tá bom. Vou fazer uma visão geral então, tá bom? Tá bom? Uhum. Então, Patrícia, eu vim de TI. Eu fiquei uns 20 e poucos anos em TI, desenvolvi sistemas, eu conheço o computador desde quando as telas eram verdes, não tinha rede, não tinha Uhum. ERP, não tinha SAP. Então, como eu vim lá de trás, eu tive acesso a todas essas tecnologias, ao desenvolvimento delas, Perfeito. inclusive, ao que é RP, Aham. CRM, BI, arquitetura client-server, como desenvolvedor e cuidando de equipes. Aí, como eu era consultor e ia para diversas empresas, acabei indo para a minha primeira experiência, que foi a Novartis na Pharma. Ah, Eu fiquei por um bom tempo na Novartis, na área de oncologia, ali em marketing oncologia, é, dando suporte num BI do SAP, que era o BW, um BI bem, na época era bem assim, rústico, vamos dizer assim, no começo. Então Aham. criava muitas coisas, muitos relatórios e dashboards no Excel, o milagre do mundo corporativo, Excel, né, solução para tudo. Aham. E aí eu gostei muito do modelo de negócio, que eu não tinha tido contato com farma. Eu tinha tido várias outras. Trabalhei em banco, banco alemão, banco francês, em tele, celular, mas com farma não tinha tido acesso. Aí trabalhei um ano e pouco, o projeto terminou, voltei para outra área, fui trabalhar na Promon, que é construção civil, e aí surgiu uma oportunidade no Aham. Axê, também Aham. como consultor, porque eles tinham na época algumas aplicações que iam para os representantes que estavam com problemas, eles queriam consertar e tal. Fui pro Axê, dei alguma ajuda nesse sistema que eles estavam com problemas. Apareceu outra oportunidade que era sistema de premiação, que eles estavam com problemas também, numa empresa, acho que era Advanced na época. Eles estavam cancelando o Nossa, contrato, mas lembro da Advanced. e não tinha nada Aham. para substituir. Depois eu conheci o dono da Advanced, mais tarde, né, na minha experiência do mercado. E aí criei uma aplicação lá de premiação em Access para atender eles naquele momento. E aí o gerente do Axê falou assim, André, você está no mercado, você não quer ficar aqui no Axê? Eu falei, claro! Contratos assim curtos, né, relativamente curtos, 6, 10 meses. Sim, aí eu fiquei no Axê por 4 anos, trabalhando em produtividade. Então o Axê era enorme, N Uhum. linhas, uma experiência fantástica para eu aprender o modelo da indústria farma. Né? Trabalhava ali com novos projetos, produtividade, inteligência de mercado. Então. Só que o Axé Aham. fica lá em Guarulhos, né? E eu morando em Santos, então às vezes eu saía de lá às Ah, 10 para voltar para Santos, ou diariamente, né?
na época. Aí eu consegui uma Chato. oportunidade, mas foi muito bom, assim, em termos de Sim. aprendizado. Mas aí surgiu uma oportunidade na Torrent Farmacêutico, que estava na Berrini, na Uhum. época. A Torrent, ela não tinha a área de inteligência de mercado e produtividade separada, era tudo junto. Uma ótima oportunidade também, eu já tinha aprendido bastante lá. Eles não tinham BI, estavam implantando BI, só que o BI deles era feito na mão, a gente construía em SQL. Ah, Mas foi uma experiência muito legal também. Fiquei também por volta de uns 3 anos, 3, 4 anos lá. E aí surgiu uma outra oportunidade para mim aqui mais perto, aqui em São Bernardo, que era 1 hora da minha casa, para trabalhar numa indústria de farma. Era nacional, a Teraskin, uhum. dermacosmético. Era uma empresa familiar, né? Era nacional e familiar, estritamente familiar. É um outro perfil, né? Uma nacional eu achei, depois numa multi que era a Torrent. Aí fui trabalhar na Teraskin, onde também fiquei dentro. Lá não tinha produtividade e inteligência também de mercado, lá é inteligência competitiva, o nome do departamento lá. Parecido com Uhum. insights, né? Então também Uhum. pude trabalhar nessas áreas. Básico, né? SFE, implantar SFE, implantar BI, trabalhar ali com premiação, criar campanhas, dar suporte para os times, para a diretoria e também para os gestores das áreas, né? E depois da Teraskin, como ela é uma empresa nacional, ela passou por altos e baixos em termos de mercado, produto, diminuição, market share reduzido. Aí você fica criando aquelas... Você vai fazer o target segmentation para o ano seguinte, a equipe reduz, você vê gestor indo embora, vê time indo embora, a água vai chegando. Aí chega uma hora que o meu gestor falou: André, infelizmente, gosto muito de você, mas não vamos poder mais continuar. Só ficou o gestor, a empresa reduziu. Por incrível que pareça, passaram 2 anos, eu fui convidado para voltar para ter Teraskin novamente. Olha que legal. E eu trabalhei nessa mesma área de produtividade agora, que o gestor ela era uma pessoa de TI, Tô vendo aqui. Aham. ela não entendia muito, né, da área de, de inteligência de mercado, e aí deu suporte. Primeiro comecei lá como consultor, depois acabei sendo contratado também, então foi uma outra experiência bastante legal. E depois voltei para o mercado, assim, vamos chamar de Big Pharma. Aí como consultor pela IQVIA, comecei, na verdade, pela Close-Up, fui trabalhar na Danone, Eu também vi que você na... passou aqui pela Allergan, né? A Arlega foi um projeto de 3 meses, pequenininho, com o Ah, Marcelo, acho que era Marcelo o nome do gerente lá de produtividade, porque ah, ele também tinha alguns dashboards em Excel e ele estava construindo acho que era Tableau na época, eu estava implantando alguma coisa em Tableau, não me lembro muito bem. Foi bem curto, assim, 3 meses. E aí eu criei alguns protótipos para ele, fui falar com algumas pessoas, gerente dos times, o que eles queriam de dados, o que eles queriam de informação. Foi aham. algo assim bastante conceitual, mas foi um projeto bem curtinho, de 3 meses. Foi ótimo, que eu estava precisando, 3 meses já deu para respirar, mas foi curto, mas gostei bastante da experiência. E depois aí tive na Danone, na área de Ah. produtividade, aí fui para a Bayer, na Bayer foi uma outra experiência na indústria que eu não tinha, que era o relacionamento com o cliente. Então, acompanhar a jornada, fazer abordagem de digital. Eu tinha tido alguma experiência de phygital, que era abordagem... já estava, assim, prenúncio da Covid, estava tendo algumas experiências incipientes com visita à distância, mas aí Covid a experiência aumentou. Então, parte do que eu tinha aprendido na Teraskin, eu pude usar bastante na Bayer. Aí na Bayer eu já fiquei como PO lá, tinha os squads de desenvolvimento dos times, tinha uma série Que de... área que você estava na Bayer? A Bayer era Qual uma Bayer? Era crop, farma? O que era? farma, Farma? farma. Ah, tá. Crop eu só ouvi falar, mas deve ser interessante também. E dentro dessa área, a Bayer nesse momento estava passando por um LOI, estava perdendo um produto, tinha perdido patente, então foi assim um war room na verdade. Foi uma sala de guerra que foi montada ali no último ano para segurar o projeto, para acompanhar bem de perto o produto, o Xarelto. Então, Uhum. relatórios diários, análises diferenciadas para ser feitas para acompanhar mais de perto o que era necessário. Então eu fiquei como PO lá do squad deles de BI, fazendo aquela ponte entre o time de desenvolvimento
o time de negócio, o que eles queriam, e propondo também algumas saídas, algumas soluções mais rápidas para as necessidades dele, né? E no finalzinho da Baia, eu cheguei a fazer um onboarding. Ai, puxa vida, você falou Alega, eu fiquei com a Alega na mente aqui. Não, desculpa. Não, imagina, eu que É porque a AbbVie comprou a Allergan, né? Então por isso que eu te então. perguntei. Mas o que eu queria te comentar é que eu fiz um pequeno onboarding, assim, acho de uma semana ou duas pela IQVIA em um cliente, que eu não estou me lembrando agora, pior que não é pequeno, mas não estou lembrando. E durante o meu onboarding, aí eu fui abordado no mercado para ter experiência numa empresa de doenças raras, que é a Biomarine. Aham. E a Biomarine também foi um projeto assim bastante interessante, né? Ela tem uma pegada assim, de startup, uma equipe bastante enxuta, então é um ritmo bastante frenético, assim, e por ser startup, muita coisa na mão, muita coisa não pronta, um descolamento total de Big Pharma, não tem planejamento, o que precisa é para ontem, lançando produto, e o foco é no cliente, porque eles abrangem o Brasil inteiro, o nosso país é enorme, e doença rara é muito difícil encontrar um paciente, e tem que fazer todo aquele processo junto ao Ministério para poder aprovar, judicializar, na verdade, né? Mas foi uma experiência bastante legal, porque eu não tinha isso no meu radar. Então, eu sinto falando bem rápido, tá, Paty? Desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. É. Você estava na Biomarinha até agora, saiu agora. Foi um projeto de período fechado? O que foi? Não, a Biomarinha eu estava lá como CLT, Ah, tá. E algumas mudanças também internas dentro da estrutura, e aí a proposta que eles me fizeram em termos de estabilidade, para mim, achei mais interessante voltar para o mercado, né? Com o pouco que eu já conheço do mercado e o que eles estavam me oferecendo. É assim, às vezes, Patrícia, você deve saber bem disso, né? Às vezes a carreira fica estagnada, né? E eu nunca acreditei que a empresa fosse responsável pela minha carreira. Eu acho que eu é que preciso, mesmo tendo que tomar decisões difíceis, porque é difícil, né? Eu estou casado há 28 anos, então eu conversei com a minha esposa, falei, olha, tem estabilidade, entre aspas, porque estabilidade de fato ela não existe, tem uma estabilidade, eu estou como CLT, mas eu não tô crescendo, não estou aprendendo. Fiquei lá, dezembro do ano passado eu entrei, em dezembro. E fiquei agora até agosto. E a proposta que eu tinha não ia avançar. Na verdade, eu acho que eu ia até, assim, desaprender. Aí eu falei, agradeci, óbvio, né? Portas abertas sempre, né? Claro. Obrigado, vocês me entendem, vão ter que fazer a transição, quem vocês vão buscar no mercado, mas no momento para mim não é interessante. E é isso, aí Entendi. de agosto até agora eu fiz projetinho com alguns amigos, eu tenho conhecimento em TI, então andei fazendo alguns suportes, algumas coisas, sinalizei pro time da equipe, falei, tô aqui, se aparecer alguma coisa. e esse Bacana. é o meu momento, Patrícia. Bacana. Nossa, você tem uma experiência gigantesca, né, André? Muito, muito legal, muito bacana. Me diz uma coisa. Então, assim, para mim está super claro o tanto que você conhece, tanto de mercado quanto de efetividade, né, de SFE. Mas eu queria entender um pouquinho sua conexão com o negócio, tá? Então, assim, queria que você me desse um exemplo de algum projeto, alguma análise, alguma coisa que você teve conexão com o negócio. Então, estou falando com o time marketing ou o diretor de unidade de negócio, como que é essa relação com eles? Bom, não sei se você percebeu aqui um pouco, eu gosto de falar bastante, então eu não tenho problemas de comunicação. E sim, várias interfaces com o time de campo, né, de negócio. E isso implica em administrar conflito, né? Muitos interesses distintos, diversos, e a gente sempre precisa estar administrando conflito, porque também tem uma celeridade, o campo às vezes quer. E algumas análises que a gente leva, que a gente alguns olhares que a gente tem quando olha para os dados e faz algumas análises,
algumas percepções nossas, às vezes não batem com a percepção do time que está no campo. A gente precisa ter algum cuidado. A minha experiência me levou a ter esse cuidado, né? Você precisa provar se o que o dado está mostrando realmente é verídico, né? Eu já surfei na onda do data-driven, deixar os dados levarem, mas tem que ter um certo cuidado. Então, eu sempre procurei, junto aos gerentes, tanto o gerente distrital, regional, nacional, ter esse cuidado ao mostrar informações. Então, quando a gente faz análise, por exemplo, de target segmentation, você está olhando, ali, segmentando um time para fazer uma abordagem diferente do que estava fazendo no ano anterior, os indicadores que a gente vai analisar, se eles realmente são relevantes, se prescrição é relevante, se visitação é relevante e como que o share daquela região está se comportando nos últimos 3, 6 meses e levar essas informações e discutir essas informações, mas de forma que o gerente, o gestor perceba que a gente está querendo acrescentar, está querendo ajudar, né? Não colocar ele na parede ou questionar, ao contrário, a gente quer aproveitar das experiências dele. Então eu sempre fui muito de pedir para ir ao campo, Patrícia. Eu sempre de ir com o rap para conhecer o território, de ficar com o GD, porque isso traz a gente mais, me levar mais para a realidade, né? Na minha percepção, ficar muito ali na administração só é importante, porque você tem que saber os caminhos dentro da empresa onde que vai andar, mas no campo você sente às vezes coisas e tem expressões que às vezes você não tem uma clareza se você não tiver na vivência. Então a vivência, para mim, ela me livrou de várias armadilhas, de viés, me tirou alguns bias, sabe? Que eu achava que era de um jeito e na verdade era totalmente diferente da minha percepção. Então me salvou, assim, em termos de julgamento, de querer me apressar, me adiantar, né? Até de desacreditar o comentário de um coleguinha que estava fazendo. Quando eu estava lá com uma pessoa, eu percebia que era isso. Isso vai das diversas formas. Por alguns exemplos, você pediu exemplos, né? A gente usou por muito tempo Visual Aid na Teraskin. Muito tempo nós usamos Visual Aid lá. E eu sou de uma época dentro da indústria, como por exemplo no Axê, o time é enorme, a força de vendas é enorme. E quando eu estava lá, o Visual Aid que eles usavam ainda era de papel. Não tinha nem implantado o iPad, não sabia sequer o significado de CLM, não entendia. Então, eu participei de toda essa fase da implantação, de como que é o conceito. E com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo a percepção do omnichannel, não fazer abordagem só no médico ali, mas também fazer abordagem digital para aqueles médicos que têm essa abordagem digital. Trabalhar junto com os times, principalmente com os gestores, para realmente identificar quem são os KOLs, e de que forma que eles são KOLs, se eles influenciam os pares, se eles têm influência, têm muita acesso ao cliente, como é que... Então, essas compreensões de entender quem o médico ajuda também a direcionar o negócio. E aí, quando o gestor vê lá que o mercado dele, a fatiazinha dele está crescendo algum percentual, né, que o time dele, a premiação está melhorando, aí eles falam, legal. Aí eles entendem melhor a gente e falam, realmente está me ajudando, não está aqui para me atrapalhar, né? Está aqui para me ajudar. Mas isso é fruto, né, Patrícia, que eu estou te falando agora, é fruto de várias experiências. Entende? A gente acerta e erra, né? E no começo, como eu tinha vindo de TI, uma visão meio quadrada, né? Isso é aquilo, né? Então, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que não é assim. E eu percebo às vezes, meus colegas, tem muito colega na indústria, né, na parte de efetividade, produtividade, que chega lá com os dois pés no peito, vamos fazer visitas tantas vezes por dia, tal resultado, a premiação está muito fácil. E não é assim, né? Cada empresa tem uma cultura, cada time, às vezes, time dentro da mesma empresa tem culturas diferentes. A gente tem que saber lidar com essas circunstâncias. Não sei se eu te respondi, Patrícia. Não, tá ótimo. Respondeu sim. Me diz uma coisa, André, você trabalhou com o Viva CRM? O Viva, não. Eu trabalhei com o Salesforce. Eu quis muito trabalhar com o Viva. Não consegui. Nenhuma empresa por onde eu passei. Eu quis implementar o Viva, inclusive, na Teraskin. Não consegui, né? A gente acabou levando para lá o OCR... não é o OCR. O OCR, que é o Orchestral CRM lá da IQVIA. Mas eu conheço o Viva conceitualmente, já fui em várias palestras e tal, né? E eu sei que é construído também em cima da plataforma do Salesforce. E com o Salesforce eu já tive várias experiências com diferentes implementações, né? Ele tem várias versões.
mas eu conheço ele conceitualmente. Tá. E me diz uma coisa, vou perguntar, mas acho que vai ser meio redundante, porque você já falou um pouco disso, mas você lida bem com as auditorias, conhece bem as auditorias de mercado, pelo que eu entendi, da farmacêutica, né, todas elas. Você tem a habilidade na criação de dashs e Power BI, essa coisa toda, né, TI, né? Não, maravilha. Eu vou te falar, André, um pouquinho do que a gente está, no momento que a gente está passando, e aí você me traz suas dúvidas e como você vê. Bom, primeira coisa, é uma vaga temporária, André. Não né, a gente tem, não sei como é que é isso para você, mas, lógico, sempre pode estender contrato, sempre, né? Sim. Mas eu preciso ser transparente que é uma vaga temporária, né? Eu te agradeço. Mas, acho que isso meu jeito é esse, né? Acho que é sempre bom a gente ser transparente, né? Aí, como é que a gente é aqui na Abdi? Somos em 3 gerentes de Customer Excellence, que reportamos para um diretor, fora outras áreas que também reportam para esse diretor de Customer Excellence. Como que a gente é dividida? Todas nós temos na nossa estrutura efetividade de vendas, BI e treinamento. Então, eu tenho no meu time direto efetividade, BI e treinamento, e minhas outras 2 pares também têm. Por quê? Porque cada uma de nós é dedicada a uma área terapêutica. Então, eu e meu time somos dedicados a oftalmologia e neurociências. O outro time é oncologia e o outro time imunologia, tá? Qual que é o papel dessa pessoa agora? A gente está passando pela implementação de um novo sistema de premiação. A gente usava a IQVIA, não estava dando certo, né? E aí a gente contratou uma nova empresa, que está indo super bem, graças a Deus. Só que, assim, você bem sabe, né? Quando a gente está implementando um novo sistema, você precisa fazer o que você já faz e fazer tudo para aquele novo sistema rodar, né? Parametrizar, então, uma série de coisas. E aí está gerando uma carga de trabalho para o meu time que está muito crítica. E, além disso, eu estou com uma pessoa que está de licença médica, que está afastada, então, assim, está bem sobrecarregado para o meu time. Então, essa pessoa que vai vir para trabalhar com a gente vai ser uma pessoa que vai focar nas atividades básicas e fundamentais de efetividade de vendas, para liberar uma outra analista de oncologia para focar um pouquinho mais nas questões de premiação e cota com esta empresa, tá? E o que eu estou falando de atividades básicas de fundamentais de efetividade? Eu estou falando de todo o apoio, de toda a realização de painel, né, confecção de painel, apoio no MCCP, que é o planejamento de visitação, então, todo apoio, o time para confecção de painel, planejamento de visita, dúvidas, essa coisa toda. Estou falando também de apoio na questão de segmentação, então nós estamos falando de potencial afinidade, estou falando de, como é que fala? Segmentação comportamental, estou falando de escada de adoção. Então, esses termos são familiares para você, sim, André? Claro, sim. Tá. Você ficou no mudo, tá? Aí, deixa eu ver. Eu disse sim, claro. Desculpe. Então, estou falando desse apoio nessas atividades. Também estou falando nas questões de Viva. Eu tenho, né, do CRM do Viva. Então, eu tenho uma empresa terceira que dá apoio nas questões, nos problemas nível 1 do time, né? Então, acesso, blá, 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 blá. Tem uma pessoa que é um terceiro da IQVIA também, alocado com a gente, que dá apoio nos desenvolvimentos e nas questões mais críticas de Viva. Porém, tem um processo aí entre nível 1 e nível 2 que sempre fica pingando, né? Que a gente precisa dar vazão. E os processos do dia a dia. Além disso, eu tenho uma ferramenta que é um dashboard hoje feito por um terceiro, que é que nada mais do que as auditorias na visão do time de campo, né? Que eu preciso tirar desse terceiro e colocar num Power BI para que depois ele seja alocado no nosso time interno. A gente tem um time interno de desenvolvimento
que faz tudo isso eu sou péssima dos nomes técnicos das coisas, tá, André? Não é minha praia. Um data Mas eles lake, têm alguma o coisa assim? Foundry, eles têm um ClickView, sei lá, um OneView, não sei. Então eles fazem isso, mas eles fazem isso através de sprints. E a gente eles têm uma fila gigantesca, então para eles nos atenderem isso ainda vai demorar, mas eu preciso tirar desse vendor. Então essa pessoa também vai fazer esse meio de campo entre os gerentes distritais, os gerentes de unidade de negócio, para falar, bom, isso aqui é o que a gente tem, vamos transformar isso aqui no Power BI, como que a gente faz, e transformar isso para que depois isso vá para o nosso time que faz esse desenvolvimento interno já mais desenhado. Tá? Então, e essa versão, desculpa te interromper, Paty, essa versão hoje ela está em Excel, está no Power BI já, do terceiro? Não, é um vendor que eu posso até depois ver deixa eu te falar, tecnologia. E é proprietária ainda para ajudar, então. De um terceiro. De um terceiro que a gente vai pegar e vai, obviamente, o terceiro vai continuar, mas ele está dando muito problema. Então, eu vou continuar com esse terceiro até que a gente desenvolva dentro de casa, faça essa transição. O ideal seria eu já fazer a transição para o meu time de BTS, né, que é o que desenvolve no Foundry. Mas eu não consigo, né? Então, tem os sprints, né, deles lá, a gente não consegue. Então, essa pessoa vai nos ajudar a fazer tudo isso dentro de um dash em Power BI e depois a gente entrega isso para o time, tá? Então, essa é a demanda, André. Como é que você se vê dentro disso? Se você tem interesse, faz sentido para você? Como é que é? Faz muito sentido, tá tudo dentro daí do mesmo guarda-chuva. Já trabalhei com tudo isso, conheço razoavelmente tudo. Te confesso que a única coisa que eu não tenho familiaridade no dia a dia é no Viva, mas o conceito eu conheço e já dei suporte para a Força de Vendas, já dei treinamento em N sistemas, acho que não vai ser nada do fim do mundo. E claro que sim, claro que me interessa, porque eu estou vendo várias oportunidades de melhoria e o que eu gosto é de contribuir quando tem coisas para melhorar, assim, para deixar mais fácil, mais rápido, entregar, né? Maravilha. Não, então tá bom, André, você tem alguma dúvida que eu possa sanar? Pelo que eu entendi, você está disponível, né? Então não tem nenhuma rescisão, nada a ser feita. Isso. Então, alguma dúvida do processo, do trabalho, das atividades? Não, vocês estão presencial todos os dias? Vocês estão híbrido? Não, a gente está 3 vezes na semana, mas essa posição a gente pode negociar 2 vezes por semana, alguma coisa nesse sentido, tá? Não, só perguntei só para saber. Porque aí eu tenho que avaliar depois, não é com você, Paty, mas eu tenho que avaliar custo, né? Isso, imaginei. Mas a gente pode... porque assim, no começo, talvez, André, seja importante estar aqui, né, mais presencial, até mesmo para pegar tudo, entender a dinâmica, conhecer as pessoas, isso eu valorizo muito. Né? Mas depois a gente pode, não vejo problema nenhum de fazer mais remoto do que presencial, mas minimamente uma vez por semana vai ter que estar aqui, minimamente, tá? Mas eu quero falar com você 2, que aí depois, se for o caso, a gente até diminui para 1, mas 2 com certeza, tá? Não, tá ótimo. Vocês estão fisicamente, vocês estão no mesmo prédio que eu conheci, da Allergan, no mesmo prédio? Não, nós estamos aqui do lado da Ponte Estaiada. Sabe a Ponte Estaiada? Aqui na Nações Unidas, do lado da Globo. Legal. Então, legal. Região bem próxima, tudo fácil ali. Então é isso, André, agradeço o seu tempo, eu te agradeço, prazer, Paty. A gente se fala, muito obrigada, gostei muito de você, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, André, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.